Olá, alunos, tudo bem? A gente vai dar prosseguimento à nossa última aula, onde a gente abordou a ideia de funções periódicas. É um conceito que não é novo para a gente, né? Uma vez que você estuda cálculo 1, você já tem essa noção intuitiva do que seria uma função periódica. Só que na aula de hoje a gente vai explorar um pouco mais desse conceito, tá? A gente vai estudar o que vem a ser a série de Fourier. Então, fazendo uma analogia com o que a gente estudou até aqui, a gente viu lá quando estava estudando a série de potências que às vezes era possível você pegar uma função real, f de x qualquer. Então você conseguia pegar uma função f de x e escrever como uma série, né? Uma série de infinitos termos. Então a gente usava lá o nosso somatório, né? E pegava infinitos termos. O que vai mudar agora aqui da nossa série de Fourier para a nossa série de Taylor, né, ou série de potências que a gente já tinha estudado na matéria passada, é que agora eu vou tentar escrever a minha função f de x não mais como uma série de potências, e sim como funções trigonométricas, do tipo que a gente aprendeu na última aula. Então a gente vai tentar escrever essa função da seguinte forma: eu vou ter uma combinação linear de constantes, de funções trigonométricas do tipo cosseno e seno. Inclusive aparece essa cara dessas funções que a gente viu na aula passada e inclusive estudou os períodos dessas duas funções, tá? Além disso, vai aparecer aqui uma constante, tá? Uma constante a 0/2. Daqui um pouco eu explico um pouquinho por que aparece esse 2, tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo não tem novidade aqui. Eu simplesmente estou reescrevendo a função f de x por uma série. Só que agora não é uma série de potência, é uma série de funções trigonométricas. Então, o mesmo problema que aparecia quando a gente estava estudando a série de Taylor, aqui vai aparecer. Esse A0, AM e BM que aparece são constantes. Então, onde os nossos AIs, né, o I aqui variando do 0, 1 e por aí vai, né, e os BJs, né, com o J variando aqui a partir do 1, 2, 3 e vai, são constantes. Então, vai aparecendo a combinação linear das funções trigonométricas. Ok? Além disso, aqui, como a gente está definindo uma série, né, a gente sabe lá dos nossos estudos que essa série pode convergir ou não, né, ou divergir. Então, se ela convergir dentro de um certo intervalo de convergência, né, então eu vou considerar o seguinte: se a série converge no seguinte intervalo, tá? No intervalo de menos L a L, né? O L é o que está aparecendo aqui no denominador do argumento das funções trigonométricas. Então, se essa série convergir, então ela vai ser chamada, né, de série de Fourier. Então, chamaremos esta série de série de Fourier. Ok? Aqui aparece uma pergunta muito interessante, que é o seguinte: professor, não é mais fácil você escrever uma função em série de potência ao invés do que você pegar e escrever a sua função utilizando funções trigonométricas? A resposta ela é bem intuitiva. Sim, é mais fácil você escrever uma função em série de potência do que uma função com senos e cossenos. O problema é que existem problemas na física, e a gente vai estudar um pouquinho dele, né? Que existe problema na física que apenas as funções trigonométricas conseguem resolver, né? Por exemplo, quando vocês estão estudando osciladores harmônicos, né, naturalmente aparecem as soluções das equações diferenciais sendo senos e cossenos, por causa do fenômeno físico ser oscilatório ou periódico. Então a gente está estudando esse tipo de função para que a gente consiga resolver problemas da física que vai aparecer essa característica, né, a característica de ser uma função
periódica ou problemas oscilatórios, ok? Bom, então essa é a definição. E agora vai surgir o mesmo problema que a gente tinha quando a gente estava estudando a série de Taylor. Quando a gente estudou a série de Taylor, a gente tinha dificuldade de saber quem eram as constantes. E aí a gente desenvolveu todo um cálculo sobre as funções, utilizando as derivadas, né, as derivadas de ordem infinita, para que a gente conseguisse encontrar as constantes. O que a gente vai fazer aqui é um método um pouco diferente, utilizando agora a integral. Esse método, ele é conhecido como as formas de Euler-Fourier, tá bom? Euler-Fourier foram os matemáticos, né? O Fourier era um engenheiro, e o Euler é um matemático, né, bem conhecido. Então, os dois conseguiram chegar nessas equações. Então, o que as equações dizem? É uma forma de você tentar descobrir quem são as constantes utilizando uma propriedade que a gente explorou na aula passada, que é o princípio de ortogonalidade das funções. Então, o que eu vou fazer? Olha só, para que eu consiga encontrar a constante a zero, eu vou pegar a equação, né, da série de Fourier, né, eu coloquei uns espacinhos aqui, daqui a um pouco vocês vão entender, e eu vou pegar essa equação e vou integrá-la em ambos os lados dentro do intervalo que está definido, de menos L a L. Tá? Então aqui vai aparecer a integral da soma, vou já quebrar nas somas das integrais, ok? Então eu vou calcular essa integral. Olha só o que vai acontecer. Do lado esquerdo da equação, eu tenho a função f de x que eu quero expandir, né? O f de x aqui é uma função arbitrária, daqui a pouco a gente vai ver nos nossos exemplos. Então, vou deixar a expressão do lado esquerdo do jeito que está, não vou mexer nela. Então vai ficar de menos L a L, f de x dx. Do lado direito da equação, eu tenho a 0 sobre 2, que é uma constante, então vai ficar a 0 sobre 2, a integral de 1 dx. Aqui eu tenho uma soma infinita de funções, só que somando a integral da soma é a soma das integrais. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa integral e vou colocar em cada uma das parcelas da minha soma. Eu vou reescrever essa equação da seguinte forma, né? Eu vou somar as integrais, né? Eu vou calcular a integral de menos L a L do meu AM cosseno mπx sobre L dx, né? Faltou um dx aqui, ó, mais de menos L a L, somatório infinito, bm seno mπx sobre L dx, ok? Então, soma infinita, a integral da soma infinita também é você calcular cada uma das integrais das parcelas, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha só, sobre certas circunstâncias, não é sempre que isso acontece, tá? Sobre certa circunstância, essa função f de x sendo bem comportada, daqui um pouco eu vou falar do que eu quero dizer como sendo bem comportada, é o conceito de seccionalmente contínuo, daqui um pouco eu falo sobre isso. Então, se essa função for bem comportada, eu posso trocar o sinal do somatório pelo sinal da integral. Por quê? Olha só, aqui eu estou somando infinitas parcelas, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou integrar cada uma dessas parcelas e depois eu somo, né? É aquela propriedade, integral da soma, soma das integrais. Só que aqui eu estou fazendo da forma infinita. Então, o que eu tenho? Ó, lado direito, eu tenho a 0 sobre 2, a integral de 1 dx é x, vou estimar o teorema fundamental do cálculo. Aqui eu vou inverter os sinais, né? E vou passar a integrar a m cosseno mπx sobre L dx. O AM é uma constante, então eu posso tirar da integral. Vai aparecer aqui a integral de menos L a L do cosseno de mπx sobre L dx. Ok? Vou fazer a mesma coisa agora na segunda integral. Então, na segunda integral vai ficar somatório, né? Inverto o sinal do somatório com o sinal da integral. Bm, porque sai da integral, é uma constante, de menos L a L do seno de mπx sobre L dx. Ok? Bom, o primeiro resultado da integral aqui, a gente consegue calcular via teorema fundamental do cálculo, né? Vai ficar o extremo de cima menos o extremo de baixo. O extremo de baixo tem um sinal negativo na frente, então soma. Então fica A0, 2L sobre 2. Tá? Então vai cancelar
esses dois. Aqui eu já consigo justificar por que na equação inicial de Fourier parece a 0 sobre 2. É só por causa dessa simplificação que eu acabei de fazer, tá? É para cancelar 2 em cima, 2 embaixo. Bom, vamos resolver essa integral. Como é que a gente vai resolver essa integral? A gente vai utilizar substituição simples, tá? Então, vou chamar de U, né, sendo igual a mesma coisa que mπx sobre L. O meu du vai ser mπ sobre L dx. Ou seja, o meu dx é L sobre mπ du. Você nota que essa substituição vai ser válida nas duas integrais, tá bom? Então, eu vou substituir já nas duas integrais. Então, substituindo nas duas integrais, vai ficar assim. Somatório de 1 ao infinito do meu AM, a integral do cosseno de U, né? Aparece essa constante aqui junto com o meu dx, então fica L sobre mπ du, né? E agora eu vou ver como é que vai funcionar os extremos de integração. Eu vou fazer a mesma metodologia que eu fiz na última aula, ou seja, ao invés de eu voltar a substituição na variável x, eu simplesmente vou pegar o menos L e vou substituir aqui no x, né? Então vai ficar menos mπ no extremo inferior. No extremo superior, quando eu substituo na variável x, fica mπ, porque cancela o L do numerador com o L do denominador. Okay? Continuando na segunda integral, que corresponde à terceira parcela dessa conta que a gente está fazendo, vai aparecer algo bem semelhante. Tá? Então, vai aparecer o seno de U, e aqui aparece a constante L sobre mπ dx. Okay? Substituindo os extremos de integração, aparece menos mπ e mπ aqui no numerador. Ok? Bom, vamos aplicar agora o teorema fundamental do cálculo, né? E aí eu vou fazer algumas observações e a gente consegue calcular. Bom, então, aplicando o teorema fundamental do cálculo no resultado, tá? Então, continuando a equação, o que eu tenho? A equação está assim, ó. De menos L a L, f de x dx é igual a 0 vezes L, que cancelou os dois. E na primeira integral, eu tenho o somatório de 1 ao infinito, o AM tinha saído da integral, eu tenho a integral do cosseno, ó, aparece a integral do cosseno e tenho a constante. A constante eu posso sair da integral do cosseno é o seno. Né? Então vai fazer assim, ó, L sobre mπ seno de U, teorema fundamental do cálculo, de menos mπ até mπ. Ok? Mais, segundo termo, somatório de m variando de 1 ao infinito, bm, L sobre mπ, porque foi uma constante que saiu da integral, a integral do seno. A integral do seno é o menos o cosseno. Então, vai aparecer aqui menos o cosseno do U e o teorema fundamental do cálculo de menos mπ a mπ. Ok? Bom, vamos agora aplicar o teorema fundamental, né? Extremo de cima menos extremo de baixo e encontrar a solução. Então, vai ficar A0L mais somatório de m variando 1 ao infinito, AM, L sobre mπ, e aqui, olha só o que ficou. Ficou o seno de um múltiplo inteiro π, né? Esse m, lembrando da aula passada, é um número inteiro, menos o seno de menos m π. Desculpe, aqui é um π. Tá, π. Ok? Mas, na segunda somatória, vai aparecer o seguinte. Vai ficar... Vou tirar esse sinal aqui negativo. Não, vou deixar ele aqui. Então, vai ficar assim, ó. Menos o cosseno de mπ menos a função aplicada no extremo de baixo. Só que a função aplicada no extremo de baixo tem um sinal negativo também. Então, menos o cosseno de menos mπ. Tudo bem? Bom, aqui, nessa primeira equação aqui, ó,
eu vou usar uma observação que eu já falei na aula passada. Observação. Na aula passada, a gente viu que isso daqui, ó, seno de um múltiplo qualquer de π, isso é sempre zero, sempre que o k for um número inteiro. Tá? Então, o múltiplo positivo ou negativo de π, o seno sempre é zero. Aqui é o que está acontecendo, ó, um múltiplo, porque o m é um inteiro, vezes π, um múltiplo de π, o seno. Isso dá zero. Aqui, mesma coisa, ó, eu tenho um múltiplo agora negativo de π, que também dá zero. Para quem tiver dúvida nessa parte, vejam a aula passada, eu expliquei essa observação, tá bom? Segunda observação. A segunda observação é o seguinte, a função cosseno é uma função par. Tá? O que significa isso? Dentro dessa disciplina, a gente vai aprofundar bastante nesse conceito, tá? Do que é uma função par e do que é uma função ímpar. Só que, só para resolver essa integral, né, eu posso argumentar o seguinte. Ser uma função par significa que f de x é a mesma coisa que o f do simétrico, menos x. Tá? O que significa isso? Vamos pensar aqui no círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico, a gente aprende que para você visualizar a imagem da função cosseno, né, você tem que olhar sobre o eixo da abscissa. Então, aqui é o ponto de partida, né? Esse é o sentido positivo do círculo trigonométrico, e esse é o sentido do negativo do círculo trigonométrico. Então, quando você mede um ângulo, θ, aqui, por exemplo, este ângulo, θ, este ponto, para que você calcule o cosseno desse ponto, né, basta você olhar na abscissa relacionada àquele ponto que você descreveu o seu ângulo. Se você for calcular agora o cosseno do menos θ, o que é? Você pegar o sentido negativo e descrever o mesmo ângulo, só que agora negativo, menos θ, só que esse ponto que você vai encontrar aqui embaixo exatamente possui a mesma abscissa do ponto daqui de cima. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tanto faz você aplicar a função cosseno de θ quanto a função de menos θ, porque embora você gire no sentido diferente do círculo trigonométrico, o valor da abscissa nesses dois pontos são iguais, né? O valor que você olha aqui no eixo x. Isso significa ser uma função par, tá bom? Então, o que acontece dentro da minha integral? Aqui eu tenho cosseno de mπ, né? Um múltiplo de π. Isso aqui não necessariamente é zero. Aliás, nunca é zero, tá? Só que aqui aparece o cosseno de menos mπ. Né? Então, aqui eu tenho um sinal positivo, aqui eu tenho um sinal negativo, e essas duas coisas são iguais. Então, quando você faz menos o cosseno de mπ com mais o cosseno de menos mπ, isso se anula. Tá? Então, o que eu quero concluir daqui desse círculo trigonométrico é o seguinte. Logo, o cosseno de mπ é a mesma coisa que o cosseno de menos mπ. Como aqui tem um sinal positivo e aqui um sinal negativo, a expressão se anula, tá? Não é que o cosseno de mπ é zero, não. É que o cosseno de mπ é a mesma coisa que o cosseno de menos mπ, sinais trocados se cancelam a expressão, ok? Então, olha só o que aconteceu. Isso aqui deu zero, que multiplica por uma constante, que multiplica pela outra constante, a m, e soma infinitamente. Então, isso sempre dá zero. Na terceira parcela, eu tenho isso dando zero, que multiplica por uma constante, que dá zero, que multiplica por o bm, que dá zero, e soma infinitamente, que dá zero. A única coisa que sobrou nessa conta toda foi essa primeira parcela, certo? Então, eu posso concluir desse cálculo que eu acabei de fazer. Conclusão. Né? Conclusão é que a integral de menos L a L do f de x dx, isso é igual a zero vezes L. Só isso, ok? É o que sobrou aqui da primeira parcela. E aí, já que eu quero encontrar quem é o A0, basta isolar dessa expressão. Eu vou supor, obviamente, que o L é diferente de zero, e aí eu tenho uma expressão para descrever quem é o meu A0, em função da função qualquer que eu quero expandir. Tá? Então, como é que você obtém o A0? Você calcula essa integral. Aqui, nessa expressão,
a gente já começa a ter uma ideia de como que a função f de x tem que ser para existir a série de Fourier. Como é que a função tem que ser? Ela tem que ser integrável, porque tem que ser, você tem que conseguir calcular essa integral definida de menos L a L. Então aqui a gente já começa a ter alguma ideia de como é que vai ter que ser a nossa função. Mais para frente eu vou falar exatamente como é que tem que ser a função para que ela sempre tenha a expansão em Fourier, ok? Bom, isso que eu fiz, esse cálculo, foi para constante A0. Então eu já descobri uma forma de saber quem é esse A0. Basta eu calcular esta integral, né? A integral de menos L a L da função f de x e multiplicar por 1 sobre L. O que eu vou fazer agora é descobrir quem é as constantes, né? Quem são as constantes AM, e o AM aqui variando de 1 ao infinito. Eu vou fazer algo bem parecido com o que a gente fez com A0, só que antes de integrar em ambos os lados da equação, eu vou multiplicar por a função cosseno nπx sobre L, tá? Então, vou multiplicar em ambos os lados da equação, vai aparecer aqui cosseno nπx sobre L. Atenção que eu estou colocando n, que é para diferenciar da série de Fourier, tá? A série de Fourier tem m, então eu estou multiplicando pelo cosseno de nπx sobre L, tá? Então, multipliquei em ambos os lados da equação e agora sim eu vou calcular a integral, a integral de menos L a L em ambos os lados da equação. Aqui eu já tenho uma regra da soma, então é a soma das integrais, ok? E agora eu vou calcular esta integral, ok? Bom, a primeira coisa que a gente deve observar aqui com bastante cuidado é que esse cosseno que aparece aqui, ele está multiplicando uma soma infinita de termos. Então, ele tem que entrar em todas as parcelas desta série. Então, olha só como é que vai ficar esta expressão. Esta expressão vai ficar da seguinte forma. Menos L, né, de menos L a L da função f de x cosseno de nπx sobre L dx, esse é o lado esquerdo. Lado direito, você tem A0 sobre 2, que é uma constante. Inclusive, a gente já sabe como é que calculou A0. Vou tirar para fora da integral. Vai ficar A0 sobre 2, integral de menos L a L, cosseno de mn πx sobre L dx. Ok? E aqui vai ficar o seguinte, a integral de menos L a L, quando eu fizer a primeira distributiva, vai aparecer a série do m de 1 a infinito, am cosseno de mπx sobre L vezes o cosseno de nπx sobre L dx. Essa é a primeira distributiva. Na segunda distributiva vai ficar a integral de menos L a L do m partindo de 1 ao infinito, bm seno mπx sobre L vezes o cosseno de nπx sobre L dx. Ok? Vou usar a mesma ideia que eu utilizei na integral passada. Sobre algumas hipóteses da função f de x ser um pouco comportada, daqui a um pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, o que é ser comportada, a gente pode inverter o sinal da integral com o sinal do somatório. Então, é isso que eu vou fazer. Do lado direito da equação, olha só, eu tenho A0 sobre 2. Aqui, essa integral cosseno de nπx sobre L é uma integral que já apareceu para a gente. Que é essa integral aqui, ó. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Esta integral que aparece aqui, esta integral, é exatamente esta integral que apareceu aqui, ó. Exatamente a mesma integral, tá? A única diferença é que aqui eu tinha m sendo um número inteiro, e agora, nessa nova integral, eu tenho n sendo um número inteiro. Ora, ambos as variáveis, m ou n, são inteiras. Então, a forma de resolver a integral é exatamente a mesma, tá? Essa integral, quando a gente foi resolvê-la, né, caí nesse cosseno, que está aqui embaixo. Aí, fiz a integral do cosseno, deu seno, não é isso? E quando eu apliquei o teorema fundamental do cálculo, deu zero. Esse termo todo deu zero.
tá? Então eu vou poupá-los desse cálculo. Essa integral vai dar zero. Eu já fiz essa conta, tá? Então, esse pedaço todo da equação é zero porque a integral é zero, tá? Então, vai ficar zero sobre 2 vezes zero, que vai dar zero nesse pedaço. Continuando a equação, eu vou inverter o somatório com a integral. AM cosseno de mπx sobre L, cosseno de nπx sobre L. Muita atenção, porque não são coisas iguais, tá? Aqui eu tenho a variável m inteira, aqui eu tenho a variável n inteira. Mais somatório, m partindo do 1 a infinito, a integral de menos L a L, do bm seno de mπx sobre L, cosseno de nπx sobre L dx. Tudo bem? Bom, o que eu tenho nessas duas integrais? Primeira coisa, o AM e o BM que aparece aqui são constantes, então pode sair da integral. E o que está aparecendo aqui, menos L a L, cosseno de mπx vezes o cosseno de nπx sobre L, é exatamente o produto interno ou produto escalar das funções cossenos. Exatamente da forma que a gente viu na aula passada, né? Então, peço para que vocês revisem a aula passada. E o cálculo de produto interno de funções, a forma que aparece aqui é exatamente a que a gente viu no corolário, no final da aula. Então, lá da aula passada, a gente estudou que quando você calcula o produto escalar da função seno e cosseno, essas duas funções, elas são ortogonais. Ou seja, o produto escalar é sempre igual a zero. Então, essa expressão toda aqui, ó, o BM sai da integral, e aí fica o produto escalar da função seno e cosseno, que é zero, porque são ortogonais. Ok? Aqui a gente já viu que dá zero. E aqui o que acontece é o seguinte, toda vez que o m for diferente da variável n, as funções são ortogonais, então dá zero. A gente viu esse resultado também na aula passada. Quando essas constantes não forem iguais, ou seja, quando o m for igual a n, a gente vai usar o resultado do corolário para dizer que essa integral, esse produto escalar, é igual a L, igual a gente viu na aula passada, tá? Então, o que sobrou dessa expressão? Ó, o lado esquerdo da equação continua sendo o mesmo. Então, eu tenho a integral de menos L a L, f de x cosseno de nπx sobre L dx. Do lado direito, anulou a primeira e a última parcela, sobrou só a parcela do meio, né? Esse AM sai da série, então fica assim, ó. Vou fazer um pouquinho mais devagar esse passo, só para vocês entenderem. Então, isso aqui, ó. Então, aqui eu tenho o produto escalar das funções cosseno mπx sobre L, cosseno nπx sobre L dx. E aí vamos analisar um pouquinho mais devagar essa última expressão, porque a gente já viu que as anteriores davam zero. Essas aqui, olha só, o que está acontecendo? Você tem uma soma infinita de produtos escalares, né? Então, essas funções, o m e n são números inteiros, e os números são infinitos. Então, você está calculando essa integral infinitas vezes. Só que todas as vezes que esse n inteiro for diferente do meu m inteiro, esse produto escalar dá zero, igual a gente viu na aula passada. A única parcela desse somatório que não vai dar zero é quando os argumentos forem iguais. E quando os argumentos forem iguais, o resultado do produto escalar vai ser L. Então, essa parcela, essa série que é infinita, na verdade, você está somando infinitos zeros, exceto uma parcela que é L, não é isso? Então, a única parcela que vai sobrar dessa soma toda, vai ser a seguinte. Aqui eu tenho o resultado do A0, vou deixar separado. A única parcela que você vai usar vai ser de menos L a L, f de x cosseno nπx sobre L dx. E isso vai ser igual a AM L, que é a única parcela que não deu zero. Tá? Se eu isolar o meu AM,
vou ter uma expressão parecida com a zero ali, ó. Só que agora aparece um cosseno. Ok? Essa é a forma de encontrar a m. Bom, por último, vamos encontrar quem vai ser as nossas constantes bm. O que eu vou fazer? Exatamente a mesma coisa que eu fiz para encontrar o am, só que ao invés de multiplicar cosseno, eu vou multiplicar seno de nπx sobre L em ambos os lados da equação. E vocês vão perceber que vai parecer uma coisa muito parecida com o que já apareceu até agora. Ok? Multiplico o seno em todos os lados da equação e agora calculo a integral de menos L a L dx. Ok? E aí a minha integral vai ficar da seguinte forma. Lado esquerdo. De menos L a L, f de x seno nπx sobre L dx. Lado direito. O que é constante sai da integral. Essa integral, inclusive, a gente já calculou. Aqui um pouco eu reviso ela. E aqui eu vou ter de novo a distributiva. Tá? Então vai aparecer agora a distributiva, só que é o seno multiplicando ao invés do cosseno. Tá? Então vai ficar a integral de menos L a L do somatório do m partindo do 1 ao infinito, vezes a m cosseno de mπx sobre L, seno de nπx sobre L, muita atenção que esse m é diferente do n, só que são números inteiros, mais a integral de menos L a L, m partindo do 1 ao infinito, bm seno de mπx sobre L, seno nπx sobre L, dx. Ok? Bom, como eu já havia dito, né, se vocês olharem essa integral da primeira parcela, ela já apareceu pra gente, tá? Ela apareceu aqui, ó. Olha lá, a integral de menos L a L do seno de mπx sobre L. Aqui está aparecendo a integral de menos L a L do seno de nπx sobre L. Né? As variáveis são diferentes, mas os números possuem a mesma propriedade, são números inteiros em ambos os casos. Então, toda essa parcela aqui, ela é nula, porque a gente calculou essa integral que está aqui, né? A gente virou numa integral do seno, que a gente caiu numa integral que a primitiva é cosseno, e aí a gente fez a observação de ser uma função par, e aí esse pedaço deu zero, tá bom? Então, essa integral já foi calculada. O que sobrou? Olha só. A segunda integral, né, eu posso trocar os símbolos. Então, eu vou trocar a série pela integral. E aí vai aparecer AM cosseno de mπx sobre L, seno de nπx sobre L dx. Essa é a primeira integral. Quando eu tirar essa constante para fora do sinal da integral, eu vou ter exatamente o produto escalar entre duas funções no intervalo de menos L a L que são ortogonais. Então, da aula passada, isso é zero. Na segunda integral, olha o que acontece. Você vai ter a série partindo de 1 até o infinito, da integral de menos L a L, bm sendo constante, seno de mπx sobre L vezes o seno de n de navio πx sobre L dx. Essa constante que está aparecendo aqui, o meu bm, ela sai da integral. Sai da integral, certo? E aí você tem um produto escalar onde n é um número inteiro e m é um número inteiro que está variando infinitamente dentro dessa série. Só que da aula passada do corolário que a gente estudou, toda vez que os argumentos forem diferentes, né, esse produto escalar vai ser zero. Ou seja, na verdade você está somando infinitas parcelas, só que todas essas parcelas são iguais a zero, exceto uma, que o argumento foi igual, quando m for igual a n. Então,
Quando m for igual a n, a gente vai ter a seguinte equação. A gente vai ter a seguinte equação. Do lado esquerdo da equação vai aparecer a integral de menos L a L, f de x, seno de mπx sobre L, dx. Isso é igual a bm e apenas uma parcela que não se cancela, né, que é o L. Quando os argumentos forem iguais, o produto escalar vai ser igual a L. Então, dessa forma, a gente também consegue encontrar uma relação para constante bm. Só isolar da expressão e fica 1 sobre L menos integral de menos L a L, função f de x, seno mπx sobre L dx. Tá? Aqui é um m. Tá? A gente está considerando o caso quando o m for igual a n. Né? Quando o m for igual a n, vai ser o único caso onde essa integral não vai dar zero, vai dar L. Da mesma forma, né, já que m é igual a n, eu coloco uma variável só para não confundir, que é a variável n, tá bom? Bom, fiz essas deduções das constantes, vamos aplicá-las dentro de um exercício prático, tá? E aí a gente entende melhor porque a gente tem que fazer essas continhas, tá bom? Então, olha só, suponha que eu tenha uma função real, que é essa aí, f de x. A gente já conhece essa função real, lá do cálculo 1. Ela é uma função que é chamada função por partes, quando a gente estuda em cálculo 1. Então, o que é uma função por partes? É uma função que ela é definida de forma diferente em intervalos diferentes. Então, ou seja, partes, né? Então, na primeira parte, eu tenho de menos 2 a 0 no meu domínio e eu quero descrever a minha função, que é uma reta decrescente, né, que é o menos x, a reta y igual a menos x. Já no intervalo de 0 a 2, eu quero a função linear, ou função de identidade, y igual a x, a reta. A última informação que aparece aqui é f de x é igual a f de x mais 4. Essa informação é a informação que a gente estudou na aula passada como sendo a função periódica. Então, aqui, a gente já consegue, inclusive, saber quem é o período dessa função. Então, isso aqui é uma função periódica de período t igual a 4. Tá? Ou seja, sempre de 4 em 4 elementos, né, de 4 em 4 unidades, que é o meu período, essa função se repete. Então, se eu pegar aqui mais um intervalo de 4 unidades, que varia de 2 até 6, a função se repete. Então, você copia o gráfico dela. Mesma coisa acontece aqui para os números negativos. Então, menos 6, a função periódica se repete. Ok? Então, essa é a função que eu quero tentar escrever a expressão em série de Fourier. Será que eu vou encontrar? Tá? A resposta é afirmativa. A gente vai ver isso dentro dos cálculos e daqui um pouco eu vou justificar por que a gente consegue afirmar quando uma função é ou quando uma função não é, convergente, levando em consideração a série de Fourier. Ou seja, se a gente consegue escrever a função sendo série. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas equações que eu deduzi, todas elas, e vou descobrir cada um dos coeficientes, o A0, o AM e o BM. Vamos começar pelo A0. Então, quando eu calcular aqui a minha integral do A0, né? Então, recapitulando, quem são as constantes? A constante A0 é 1 sobre L, a integral de menos L a L da função f de x dx. Professor, mas como é que eu vou saber quem é o L dessa função f de x? Né? Você nota que o L aqui é onde a gente calcula o intervalo do nosso produto escalar, tá bom? Então, eu vou considerar a minha função, né, o L sendo 2, que aí eu vou variar de menos 2 ao 2. Como é que eu vi isso? É onde foi definida inicialmente a minha função. Inicialmente, eu defini dentro do intervalo de menos 2 a 2. Depois que eu defini a função, aí eu disse que ela era periódica, ok?
Inclusive, a gente sempre vai encontrar uma relação do período com o tamanho do intervalo. O período sempre vai ser 2 vezes o L. Então, como o L aqui é 2, 2 vezes 2, 4. Tá? Então, por que isso acontece? Porque a definição da minha função está no intervalo simétrico. Intervalo de menos 2 a 2. Okay? Então, a integral aqui vai ser calculada, né? 1 sobre L. Quem é o valor do L? É o que aparece aqui, tá? E aparece aqui. Aqui aparece menos L e aqui aparece L. Então, é 1 sobre 2, a integral de menos 2 a 2 da função f de x dx. Como ela é uma função por partes, então você tem uma expressão diferente em cada uma das partes. Então, quebra essa integral. Vai ficar meio a integral de menos 2 a 0 da função que está definindo aquele intervalo, que é menos x dx, mais a integral de 0 a 2 da função que está definida no outro intervalo positivo, x. Okay? Calcula essa integral, né? Aqui não tem muita novidade em cálculo de integral, então vai ser menos x ao quadrado sobre 2, teorema fundamental do cálculo de menos 2 a 0, mais x ao quadrado sobre 2, integral de 0 a 2. Vou calcular o teorema fundamental do cálculo. Então vai ficar meio, quando eu aplicar em 0, vai dar 0, menos, então vai ficar assim, 0, deixa eu fazer a conta aqui, 0, menos quando eu aplicar a função no extremo de baixo. Então, tem um sinal da função aplicando menos 2 ao quadrado aqui, dividido por 2. Muita atenção com o sinalzinho. Tá? Mas, aqui eu vou aplicar o extremo superior, que é 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2. Tá? Então, isto é 0, isto é 0. Né? Então, vai ficar o seguinte, meio. Aqui eu tenho o seguinte, menos 2 ao quadrado dá 4. Então, fica 4 dividido por 2, que é 2. E eu tenho um sinal negativo aqui na frente. Né? Então, ficaria menos 2. Mas tem outro sinal negativo aqui na frente. Então, fica mais 2. É bastante sinal essa expressão. Tá? Então, fica meio vezes 2. Né? Esse aqui dá positivo, 2. Mais, aqui cancela, cancela. Né? Mais 2. Ou seja, 4 sobre 2, que é 2. Encontrei quem é o resultado do meu a zero, ok? Como é que eu vou fazer agora para encontrar as outras constantes? Vou seguir a mesma ideia, né? Eu vou descobrir quem são os meus AMs, que agora o meu M varia de 1 ao infinito dentro dos números inteiros, então são infinitas constantes, utilizando essa equação. Então vai ficar assim. Vai ficar AM é igual a meio da integral, né, de menos L, que é o menos 2, a L, 2, da função f de x. E como é que eu obtenho o meu AM? Utilizando cosseno de m πx sobre L. O L que é 2, tá? Ok? Então eu vou fazer essa conta aí. Quem é uma função f de x? É uma função por partes. Então tem que quebrar ela em 2 intervalos. Então, quebrando ela em 2 intervalos, vai ficar assim, meio a integral de menos 2 a 0, a função é menos x, cosseno de m πx sobre 2, que é o L dx, mais a integral no outro intervalo agora de 0 a 2, da função x, cosseno de m πx sobre 2 dx. Ok? Aqui eu vou fazer uma integração por partes, né? Porque você tem, olha só, se você olhar aqui na primeira integral, você tem exatamente o que está aparecendo na primeira integral, só que com um sinalzinho diferente, tá? Então eu vou olhar para essa integral aqui e aí eu já consigo reescrever as duas integrais. Então, olhando ali na segunda integral, eu posso fazer uma integração por partes, que é o seguinte, né? Eu vou chamar de u a variável x, o que está aparecendo aqui, tá? E aí eu vou chamar de dv a função cosseno. Cosseno de m πx sobre 2 dx, tá? Esse pedaço aqui é o meu udv. Então, o que eu faço na integração por partes? O u eu derivo, né? E o dv eu integro. Então, quando eu derivo o u, né? O du vai ser igual a 1 dx.
né? E quem vai ser o meu v? O meu v vai ser a integral do dv, ou seja, a integral do cosseno de mπx sobre 2 dx. Essa integral, você pode fazer uma integração por substituição simples, tá? Eu vou fazer ela um pouco mais direta, eu vou deixar para vocês fazerem essa conta, tá? Então, o v aqui vai ser igual a 2 sobre mπ, a integral do cosseno, seno. Então, seno de mπx sobre 2, ok? Bom, feito esses passos, o que eu vou fazer agora? Vou usar lá a equação da integração por partes. A integração por partes diz que quando você quiser calcular a integral de u dv, você pode fazer isso via u vezes v menos a integral de v du. Talvez isso ajude, talvez não ajude, tá? No nosso caso vai ajudar sim. Então, olha só, o que aparece na integral? Você tem meio, esse sinal negativo do x eu posso tirar da integral. Então, vai ficar assim, menos tirando a integral. Então, eu tenho x vezes o cosseno, que é a mesma coisa que está aparecendo aqui, tá? Então, quem é x vezes o cosseno? Utilizando a integração por partes, né? Então, vai ser o v, ou seja, x vezes essa expressão. Então, vai ficar 2x sobre mπ essa expressão, que depois eu vou estimar no intervalo de menos 2 a 0, né? Menos o v du, menos o v, que é isso daqui, du, que é o próprio dx, tá? Essa aqui é a primeira integral aqui. Na segunda integral, vai ficar assim, mais, só um adendo aqui, né? Tem um sinal aqui por fora da integral. Então, deixa eu colocar um parênteses aqui, porque pega a expressão toda. Esse sinal negativo aqui pega a expressão toda. Pra gente não confundir no sinal, tá bom? Então, como é que vai ficar a segunda integral? Vai ficar exatamente essa expressão que está aqui dentro do parênteses, exceto os extremos de integração. É a única coisa que muda, tá? Então, 2x mπ seno mπx sobre 2. Agora a integral vai ser de 0 a 2, certo? Menos a integral de 0 a 2, 2 sobre mπ seno mπx 2 dx. Ok? Fecho o colchete aqui. Bom, dessa forma, a gente conseguiu facilitar a integral. Por quê? A integral inicialmente parecia duas funções, x e cosseno. Agora parece só uma função, que é a função seno. Tá bom? Bom, eu vou fazer aqui o teorema fundamental do cálculo nas primeiras parcelas. E olha só como é que vai acontecer. Olha só, quando eu pego esse zero, vamos esquecer as integrais, tá? Esqueçam as integrais. Vamos olhar só para as parcelas que dá para aplicar o teorema fundamental. Então, quando eu fizer o x substituindo na variável x, né, que é a função aplicada no extremo de cima menos a função aplicada no extremo de baixo. Então, vai dar zero, quando eu aplicar em zero. Então, dá zero. Então, eu vou deixar aqui simbolizado que isso dá zero, tá? Quando eu aplicar o menos 2 no lugar do x aqui, não vai dar zero, tá? Mas quando esse menos 2 ele entrar aqui dentro do argumento do seno, né, você concorda comigo que o 2 vai cancelar com o 2 de baixo e vai ficar assim, menos mπ. Esse seno de menos mπ a gente já calculou. A gente viu que todo múltiplo de π, quando você calcula o seno, isso dá zero. Tá? Então, isso aqui, ó, isso daqui está dando zero, porque o seno de menos mπ é zero. Tá? A gente já falou sobre isso nos cálculos passados. Ok? A mesma coisa vai acontecer nessa segunda expressão. Olha só, quando eu pegar o extremo inferior, que é zero, e substituir no lugar do x aqui, vai dar zero. Você vai estar multiplicando todo mundo por zero. Então, isso aqui vai dar zero.
Quando eu pegar esse 2 e substituir aqui, não vai dar zero. Mas quando você substituir dentro do seno, esse 2 vai cancelar com esse 2, e aí você vai ter um seno de um múltiplo de π. Seno de múltiplo de π é zero, tá? Então, eu estou fazendo essa análise um pouco mais rápido para cortar um pouco do caminho, mas você tem que ter muita atenção para não dar erro aqui, tá? Porque se fosse um cosseno, por exemplo, não ia dar zero, que é o que vai acontecer aqui na integral, tá? Então, o resumo da nossa conversa é: esse pedaço da equação é zero, esse pedaço da equação é zero. Vamos reescrever a equação, o que sobrou? Então, o que sobrou? Né? Eu estou calculando os AMs, e aí sobrou 1 sobre 2, cochete. Olha só como é que vocês têm que ter atenção. Esse sinalzinho de menos, lembra que tinha um parênteses maior? Ele faz distributivo com esse sinalzinho aqui de menos, então fica positivo. Então, vai ficar a integral positiva de menos 2 a 0, né? 2 sobre mπ seno de mπx sobre 2 dx, ok? Né? Aí você vem aqui, mais, aí parece um sinal negativo aqui, menos a integral de 0 a 2, 2 sobre mπ seno de mπx sobre 2 dx. É só reescrever a expressão aqui, tá? Ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Você nota que 2 sobre mπ está aparecendo em ambas as parcelas, então eu posso tirar todo mundo em evidência. Então vai ficar assim, meio vezes 2 sobre mπ, ó, os dois vão poder se cancelar, e a integral, né? Então, na integral, eu já vou fazer aqui uma substituição simples, tá? Eu vou falar que o u é o meu mπx sobre 2, né? Então, o meu du é mπ sobre 2 dx, então o meu dx é 2 sobre mπ du, ok? Aí eu substituo na integral. Então, eu vou ter uma integral do seno de u vezes o dx, que é o que está aqui embaixo, 2 sobre mπ du, e aí, ao reescrever os extremos de integração, eu vou usar aquela tática, né? Então, eu vou pegar o menos 2, vou substituir aqui, vai ficar menos mπ, ok? Quando eu pegar o zero e substituir nessa expressão, vai dar zero, ok? Menos a integral, a cara da integral é exatamente a mesma coisa, só muda os extremos de integração. Né? Então, vai ficar 0, quando eu substituir em 2, vai ficar mπ. Ok? Bom, olha por que eu falo que vocês têm que tomar cuidado com os extremos de integração aqui. Porque agora aqui não vai dar nada zero, tá? Então, o que vai acontecer? Olha só, de novo, está aparecendo 2 sobre mπ em ambas as integrais. Posso tirar em evidência. Quando eu tirar em evidência, vai vir com esse mπ e vai se tornar m quadrado π quadrado. Ok? Vamos agora calcular as integrais. A integral do seno. A integral do seno é o menos o cosseno, certo? Então, vai ficar a expressão menos cosseno de u, e aí eu tenho que substituir aqui e aqui. E a integral do seno é menos o cosseno, só que soma, mais cosseno de u, que eu vou estimar aqui. Ok? Bom, teorema fundamental do cálculo. Olha como é que não dá zero essas coisas aqui. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar cosseno de zero é 1, então fica menos 1 aqui, né? A função aplicada em zero, que tem esse sinal na frente, menos a função aplicada no denominador no extremo inferior. Então, menos cosseno de menos mπ. Ok? Mais cosseno de mπ menos o cosseno de zero, que é 1. Né? Então, o que a gente viu, né, aqui menos com menos dá mais, a gente estudou que a função cosseno é uma função par, ou seja, cosseno de mπ é a mesma coisa que o cosseno de menos mπ. E aqui estão somando, não estão subtraindo. Então, vai somar, vai ficar
2m² π². Então, 2 cosseno de mπ menos 2. Ok? Cosseno de mπ, a gente já estudou lá em sequências, uma das primeiras matérias, nos primeiros exemplos da nossa aula, que o cosseno de mπ ele pode ser escrito com um negócio que a gente conhece como sequência alternada. Né? Então, 2 cosseno de mπ é a mesma coisa que menos 1 elevado a m. Né? Se você variar os m's aqui dentro do cosseno, é a mesma coisa de você ficar alternando o sinal. Ok? Menos 2. Essa finalmente é a expressão do AM. E olha só como é que a expressão do AM é aqui. Essa expressão ela pode ter dois resultados prováveis. Tá? Então, pensa o seguinte. Se o meu M ele for um número par, então se o M ele for par, né, todo número elevado a um número par é positivo. Então vai ficar 2 menos 2, que é 0, e a expressão toda dá 0. Então fica 0. Se o M ele for ímpar, aí vai ficar o seguinte, vai ficar um sinal negativo, né? Vai ficar menos 2 com menos 2, menos 4, vezes 2, menos 8. E aí você tem essa constante aqui. Olha que constante maluca. Ok? Isso se for ímpar. Vamos encontrar agora quem é os BMs, tá? Já descobrimos quem é o AM. Vamos olhar agora quem são esses BMs. Então, BMs, né, usando lá a equação de Euler-Fourier, 1 sobre 2, a integral de menos 2 a 2, f de x seno de mπx sobre 2, que é o nosso L, tá? Então, eu quebro nessa integral na forma meio, integral de menos 2 a 0 da função menos x seno de mπx sobre 2 dx, mais a integral de 0 a 2 x seno mπx sobre 2 dx. Ok? Então, você nota que essa integral ela é muito parecida com a integral anterior, só diferindo da ideia da função trigonométrica. Lá apareceu cosseno, aqui está aparecendo seno. Vou poupar a vocês um pouco dos cálculos, acredito que vocês já entenderam a ideia, e vou deixar para vocês resolverem essa questão, tá? Então, eu só vou adiantar aqui os cálculos, né? Vou deixar para vocês como exercício, tá? Exercício. Estou deixando esse exercício de propósito aqui para surgir dúvida, para vocês tirarem comigo ao vivo, tá bom? Então, fazendo as continhas, tá lá na apostila, pode dar uma olhada, a forma de fazer, esse cálculo vai dar 0, tá? Ou seja, o que eu quero concluir aqui para que a gente consiga entender a série de Fourier? Olha só, a nossa ideia inicial era escrever essa expressão aqui, f de x é igual a 0 sobre 2, mais somatório de m partindo do 1 ao infinito, né? AM cosseno mπx sobre L, mais BM seno mπx sobre L, tá? Então, primeira coisa, a gente descobriu que o nosso BM, façam o exercício, tá na apostila, tá bom? A gente descobriu que o nosso BM, ele é sempre igual a 0. Então, essa expressão aqui, todos os meus BMs são 0. Então, não tem esse pedaço, ok? Além disso, a gente fez a conta do A0. E a conta do A0, a gente calculou e chegou no resultado igual a 2. Sei lá onde foi parar. Né? O A0 a gente encontrou como sendo 2. Então, vou substituir ali na minha expressão. Então, ficou f de x como sendo 2 sobre 2, mais, só tem um pedaço do cosseno. No lugar do meu AM, eu encontrei essa expressão aqui, que ela é meio bagunçada, né? Ora ela é 0, ora ela não é 0, quando o M for ímpar. Então, eu vou escrever essa expressão ali, mas a gente já sabe que todos os termos que forem par dessa série vai dar 0, tá? Então, vou escrever aqui 2 sobre
m quadrado π quadrado, 2 sequência alternada, menos 2, vezes a função cosseno. Ok? E como a gente já sabe que todos os termos dessa série que forem par vai dar zero, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa expressão apenas utilizando os números ímpares. Então ficou 1 mais somatório apenas variando dentro dos números ímpares. 1, 3, 5, por aí vai até o infinito. E aí, toda vez que eu variar dentro dos meus números ímpares, a gente chegou na expressão que a constante vai ser menos 8 sobre m quadrado π quadrado. Então, aqui fica menos 8 sobre m quadrado π quadrado, né, do cosseno de mπx sobre L. Eu posso escrever assim, ou posso escrever na forma de um número ímpar. Né? A gente sabe que todo número ímpar ele pode ser escrito na forma de 2m menos 1, porque é um número par, menos uma unidade sempre vai dar um número ímpar. Então, eu posso escrever assim, com o índice da minha série variando nos números inteiros positivos. Ó, volta a variar de 1, 2, 3. Só que agora, no lugar do m, eu sempre tenho que colocar um número ímpar. Tá? Tanto faz as formas de escrever, tá bom? Só estou mostrando para vocês porque é assim que aparece no Boys. Opa, o L aqui nosso é 2. Tá? Ok? Então, o que eu fiz? No lugar da variável m, eu inseri um número ímpar, né? Porque aí o meu índice da série pode variar dentro dos números inteiros positivos. 1, 2, 3. Por exemplo, quando o m for 2 nessa expressão aqui, você vai estar falando do número 3, né? Que é 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Ok? Então, finalmente, eu consegui escrever a função f de x utilizando uma série trigonométrica, né? Ou a série de Fourier. Ok? Bom, vocês notam que até aqui eu não falei nada sobre a função, tá? Mas o que tem que ter a função para existir essa série? Mas existe um teorema, vou falar dele rapidamente, que é o teorema de existência e unicidade. Ele fala o seguinte, ó, seja uma função e a sua primeira derivada seccionalmente contínua. Daqui um pouco eu vou explicar o que é seccionalmente contínua, tá? No intervalo de menos L a L, que sempre é o intervalo que a gente vai integrar, tá? Além disso, suponha que a função seja periódica e o período dela seja o dobro do L. É igual ao exemplo que a gente acabou de resolver. Lá o L era 2 e o período era 4, né? Então, essa série ela vai convergir, né, aonde a função for contínua. E nos valores aonde a função não for contínua, vai dar essa expressão aqui. Antes de falar dessa expressão, vou explicar o que é ser seccionalmente contínuo, tá? Então, ser seccionalmente contínuo, até fiz aqui um gráfico de uma função, é o seguinte, é satisfazer duas coisas. A primeira coisa é o seguinte, a função é contínua em pedaços. Tá? Essa é a primeira ideia de ser uma função seccionalmente contínua. Ou seja, se eu considerar pedaços do domínio dessa função, ela é uma função contínua. Lembrando, de função contínua, lá do cálculo 1, é a função que você não tira o lápis do papel para poder desenhar o gráfico dela. Então, se eu considerar, por exemplo, este primeiro intervalo, a função ela é contínua aqui. Se eu considerar agora o intervalo do meio, né, excluir o primeiro intervalo, a função continua sendo contínua. E a mesma coisa acontece no último intervalo. Isso é ser contínua em pedaços. E, além disso, né, a função não possui descontinuidade do tipo infinita. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, pode ter descontinuidade, não tem problema, só que a descontinuidade não pode ser do tipo que tende para o infinito. Então, aqui eu coloquei duas descontinuidades que é do tipo degrau, né? Não tem nada tendendo ao infinito aqui quando você tende para esses valores específicos aqui do domínio. Ok? Então, o que o teorema está dizendo é o seguinte, olha, se a função for seccionalmente contínua e a derivada também for seccionalmente contínua, então você consegue expandir na série de Fourier.
Por que esse teorema é importante? Porque quando você está calculando Fourier, você está calculando integrais, certo? Então, ao calcular integral, né, não tem como você conseguir calcular a integral de uma área que tenha descontinuidade do tipo infinita e ter certeza que essa integral vai dar um número, tá? A gente estuda dentro do cálculo que existem algumas formas de você calcular a integral quando a área é infinita, que é chamada integral imprópria. Tá? Só que o problema dessa integral é que nem sempre você consegue calcular. Então, o que eu estou dizendo é que as funções que a gente vai trabalhar nesse curso tem que ser funções muito bem comportadas para que a gente consiga falar na série de Fourier. Senão, a gente não consegue trabalhar. Tá? Então, só voltando ao teorema, isso significa ser seccionalmente contínuo. Então, essa série pode ser escrita e ela converge. E aonde ela for descontínua, ela vai convergir para esse valor aqui, ó, um f de x mais um f de x menos. Isso aqui são notações que indicam o seguinte: o f de x mais denota o valor de f à direita de x, é como se fosse um limite lateral, tá? E o f de x menos denota o valor de f à esquerda de x. Então, o que eu estou querendo dizer com essa observação é que aonde a função for descontínua, né, não tiver alguma descontinuidade do tipo degrau, né, a minha série de Fourier ela vai convergir para um ponto médio que eu pego do lado esquerdo, do lado direito, como se fosse exatamente como se fosse um limite lateral, e faço esse cálculo. Isso aqui é uma média aritmética, né? Média aritmética dos pontos logo à esquerda e logo à direita no ponto x, para obter o valor da onde a série de Fourier vai converger. Então, a série convergeria para esse ponto em verde. Embora a função seja o ponto de cima, mas a série diverge para esse valor de margem, tá? Ok? Bom, vai ter uns exercícios relacionando isso na lista de exercício e qualquer dúvida a gente tira durante as nossas aulas, tá bom? Bom, gente, até a próxima aula, a gente continua ainda nesse assunto. Até mais.